Você já ouviu falar de um menino que enfrentou um gigante com apenas uma pedrinha? Parece coisa de história inventada, né? Mas essa é real. Imagina um campo silencioso, o céu escuro de madrugada, e no meio do nada, um garoto sozinho, cercado por ovelhas. Todo mundo dormindo, menos ele. Porque enquanto o mundo descansava, ele lutava contra monstros invisíveis. Não monstros com garras ou presas, mas medos, dúvidas, sentimentos que quase ninguém entendia. Esse menino não usava armadura, nem espada. Ele só tinha uma harpa, uma pedra, uma fé que ninguém conseguia explicar. O nome dele era Davi. Esquecido pela própria família, ignorado pelos soldados, ridicularizado pelos inimigos. E mesmo assim, ele foi o escolhido. Mas não pense que a vida dele foi fácil. Antes de virar rei, Davi enfrentou não só Golias, mas perseguições, traições, cavernas escuras, noites em que ele chorava sozinho pedindo a Deus para não abandoná-lo. Você já teve medo do escuro? Já sentiu que ninguém te entende? Davi também. Mas em vez de desistir, ele escreveu. Desabafou em forma de poesia. Cada salmo que ele deixou é como um grito da alma pedindo socorro, ou agradecendo por ter sobrevivido mais um dia. Hoje, você vai conhecer o garoto que virou rei, o guerreiro que venceu gigantes, e o poeta que desabafou com Deus em palavras que até hoje nos fazem arrepiar. Mas antes de tudo, me responde. Você teria coragem de enfrentar um gigante do seu tamanho? Davi teve. E essa é a história dele. Imagine um campo aberto, o sol se pondo no horizonte, o som do vento soprando entre as árvores e o leve balido das ovelhas ao fundo. Lá, em meio àquela paisagem tranquila, está um garoto de cabelos ruivos, a pele queimada do sol e os olhos brilhando de curiosidade. Ele carrega uma harpa nas mãos, enquanto cuida do rebanho de sua família, compõe músicas para Deus. Esse garoto era Davi. Davi era o mais novo de 8 irmãos. Enquanto os outros estavam na guerra, servindo ao rei Saul, ele era deixado para trás com o trabalho mais sem importância: cuidar das ovelhas. Ninguém esperava grandes coisas dele. Nem o pai, nem os irmãos. Mas tinha alguém que o observava de forma diferente: Deus. Naquele tempo, o rei de Israel era Saul. Ele havia sido escolhido por Deus, mas se perdeu no caminho. Desobedeceu, ficou orgulhoso, e seu coração se afastou do que era certo. Foi então que Deus enviou um profeta, chamado Samuel, com uma nova missão: encontrar alguém com um coração puro, alguém de verdade, para ser o próximo rei de Israel. Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi. Quando viu os filhos mais velhos, fortes, altos e imponentes, Samuel pensou: é esse. Mas Deus sussurrou ao coração dele: não se engane pela aparência. Eu vejo o que está dentro. E o que eu procuro está em outro lugar. E foi então que chamaram Davi, que nem tinha sido lembrado. Imagina só, ninguém tinha sequer considerado que ele poderia ser o escolhido. Mas quando ele entrou, Deus confirmou na hora: é esse. É ele. Ali, diante da família toda, Davi foi ungido. O óleo desceu sobre sua cabeça e mudou tudo. Naquele momento, Deus estava dizendo ao mundo: esse é o meu escolhido. Mas, calma. Davi não virou rei no dia seguinte. Muito pelo contrário. Depois da unção, veio o tempo do silêncio, dos testes, das provações. Davi voltou pro campo. Continuou cuidando de ovelhas. Continuou cantando, orando, lutando com ursos e leões para proteger o rebanho. O trono estava prometido, mas ainda distante. Era como se Deus estivesse dizendo: antes de liderar pessoas, aprenda a liderar com o coração. Essa parte da história de Davi é muitas vezes esquecida. Mas é ali, no escondido, no anonimato, que ele se tornou o homem que Deus queria. Um rei não se forma apenas com coroas e espadas, mas com humildade, dor e fé inabalável. Anos mais tarde, após muitas batalhas, perdas, perseguições e provações que quase o destruíram, Davi finalmente se sentou no trono de Israel. E foi diferente de tudo que o povo já tinha visto. Ele não era um rei comum. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não governava apenas com força, mas com alma, com canções, com lágrimas,
com arrependimento verdadeiro quando errava, e com coragem quando tudo parecia impossível. Esse é Davi, o menino esquecido que Deus escolheu, o pastor que virou o rei. E tudo isso começou com o coração disposto a obedecer. O som dos gritos ecoava pelo vale de Elá. De um lado, o exército de Israel. Do outro, os filisteus. Mas nenhum combate acontecia. Durante 40 dias, ninguém ousou dar um passo à frente. Isso porque, entre os inimigos, havia um gigante, e não era só no tamanho. Golias era o pesadelo de qualquer guerreiro. Tinha mais de 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze que pesava o que muitos homens juntos mal conseguiam carregar, e segurava uma lança que parecia um tronco de árvore. Todo dia, ele desafiava o povo de Israel, zombando, gritando: "Mandem um homem para me enfrentar. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Ninguém se movia. Nem mesmo os soldados mais corajosos. Nem mesmo o rei Saul. E é nesse cenário que entra Davi. Mas peraí, ele não estava ali como guerreiro. Ele era só um garoto, enviado pelo pai para levar pão e queijo para os irmãos que estavam no acampamento. Um entregador. Simples assim. Mas quando Davi ouviu os insultos de Golias, algo dentro dele se acendeu. Ele não conseguiu ficar quieto. Enquanto todos olhavam para o tamanho do problema, Davi olhava para o tamanho de Deus. Os soldados riram. Os irmãos debocharam. Até o rei Saul tentou convencê-lo a desistir. Mas Davi respondeu com uma fé que não vinha da lógica. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, enfrentei leões e ursos. Deus me livrou deles. E ele também me livrará desse gigante. Davi recusou a armadura do rei. Era pesada demais. Limitava seus movimentos. Ele foi pro campo de batalha do jeito que sabia lutar, com uma funda, coragem e fé. Ele pegou 5 pedras lisas do riacho, colocou uma no bolso, marchou até Golias, e a cena que aconteceu em seguida mudou a história para sempre. Golias riu, zombou, disse: "Você vem a mim com um pedaço de pau. Acha que eu sou um cachorro?" Mas Davi respondeu com firmeza: "Você vem a mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos." Ele correu. Pegou a funda. Girou com força. Murru! E a pedra voou com precisão. Silêncio. O gigante caiu com o rosto no chão. O exército inimigo entrou em pânico. Os israelitas, antes paralisados de medo, agora gritavam de coragem. Tudo porque um menino confiou mais em Deus do que nas suas próprias forças. A partir daquele dia, o nome de Davi ecoou por todo o território. Não como um simples pastor, mas como o garoto que venceu um gigante e mostrou a um povo inteiro que a verdadeira força vem de dentro. Depois de derrotar Golias, Davi ganhou fama. Virou herói nacional, líder de batalhas, e o povo começou a cantar canções em sua homenagem. Mas o que muita gente não sabe é que a maior arma de Davi nunca foi a espada. Sua maior força estava nas palavras. Muito antes de se tornar rei, Davi já era um poeta da alma. Lá, sozinho nos campos, enquanto vigiava o rebanho, ele conversava com Deus. Não com orações decoradas, nem com fórmulas religiosas. Davi falava com o Criador como quem conversa com um amigo. Ele pegava a harpa, sentava na grama, olhava para o céu e desabafava. Quando estava feliz, ele cantava. Quando estava com medo, ele chorava. Quando se sentia traído, ele gritava. Quando se sentia culpado, se jogava no chão e pedia perdão. Esses momentos viraram letras. E essas letras viraram orações. E essas orações viraram os salmos. Davi não escrevia para impressionar. Escrevia para sobreviver. Era sua forma de respirar em meio às guerras, perseguições e dilemas. Um dos salmos mais conhecidos começa assim: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Sabe o que é lindo nisso? Ele não escreveu isso sentado em um trono, coberto de ouro. Ele escreveu como alguém que já tinha passado por vales escuros e desertos sem água, mas sabia que não estava sozinho. Davi escreveu sobre o medo, a angústia, a esperança, o arrependimento,
o silêncio de Deus, e também sobre a alegria de adorá-lo. Seus salmos são como janelas para dentro da alma. Até hoje, séculos depois, eles continuam falando com quem lê. É como se ele tivesse escrito cada linha sabendo que um dia alguém, em algum canto do mundo, também precisaria ouvir aquelas palavras. Ele não era só um guerreiro. Era um homem sensível, profundo, com uma alma rasgada e um coração sincero. Ele não escondia suas fraquezas. Ele as transformava em canção. Davi escreveu dezenas de salmos. E, mesmo com todos os erros e quedas que teve na vida, suas palavras continuam sendo um abrigo para quem sofre, um farol para quem se perdeu e uma voz para quem não sabe como orar. Porque no fim das contas, o maior legado de Davi não foi o trono. Foi ter nos ensinado que a verdadeira grandeza está em reconhecer que precisamos de Deus todos os dias. A história de Davi é mais do que a jornada de um garoto que virou rei. É a prova viva de que Deus não escolhe os mais fortes, os mais altos ou os mais preparados. Ele escolhe os que têm um coração disposto, sincero, quebrantado. Davi foi esquecido pela família, mas lembrado por Deus. Derrotou um gigante, não com armas, mas com fé. E mesmo com todas as vitórias, ele nunca deixou de buscar a presença do Senhor com palavras que tocaram gerações. Ele nos ensinou que a verdadeira força não está no tamanho do corpo, mas no tamanho da confiança que temos em Deus. E que mesmo os reis também choram, erram, se arrependem e recomeçam. Davi não foi perfeito, mas foi real, humano, transparent. E talvez seja por isso que a história dele ainda mexe tanto com a gente. E agora que você chegou até aqui, me responde uma coisa. O que você enxergou na história de Davi? Talvez, no começo, ele parecesse só um garoto comum. Mas aos poucos, ficou claro que dentro daquele menino existia algo que ninguém podia medir com os olhos, um coração cheio de fé, coragem e verdade. Davi não se tornou rei porque era o mais forte. Ele se tornou rei porque sabia quem era Deus. Enquanto todo mundo tremia diante de um gigante, ele enxergava uma oportunidade para mostrar que, quando Deus está do lado da gente, nada é grande demais. E quando ele teve medo, caiu, falhou, ele não escondeu isso. Ele escreveu. Escreveu para Deus. Para si mesmo. E, sem saber, para mim e para você também. Cada salmo é como uma carta deixada no tempo. Uma lembrança de que até os maiores heróis da Bíblia choraram, se sentiram sozinhos, se perguntaram: Senhor, o Senhor ainda está aí? Então presta muita atenção nisso. A história de Davi não é só uma lição sobre coragem. É um espelho. Para mim. Para você. Porque, no fundo, todos nós temos nossos Golias. Todos nós estamos escrevendo nossas próprias versões de salmos, mesmo sem perceber. Por isso, fique atento, porque o verdadeiro poder da história de Davi não está no passado. Ele está no que você vai fazer com essa mensagem a partir de agora. Se você curtiu essa jornada, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo essas histórias que tocam a alma, e compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus enxerga muito mais do que os olhos humanos conseguem ver. E não sai daqui ainda. Já está aparecendo na sua tela o próximo vídeo. E eu te garanto, ele vai te surpreender tanto quanto esse. Clica lá e vem comigo para mais uma história que o tempo não conseguiu apagar. A gente se vê no próximo.